Senhor sabe. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos orar, né, para começar essa live. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso coração. Nós precisamos do Senhor, Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Cada dia que passa, Deus, necessitamos mais do Senhor. Cada dia que passa, Senhor, precisamos mais da Tua forte mão. Cada dia que passa, Pai, precisamos mais do Teu agir, do Teu operar. Oh, Deus querido, Deus amado, estamos em um tempo, Deus, aonde o amor de muitos tem se esfriado, como diz a Tua palavra, que chegaria um tempo, Deus, que o amor de muitos se esfriaria. Pai querido, Pai amado, estamos vivendo esta época, aonde o amor de muitas pessoas tem esfriado, Senhor, uns pelas outras, e principalmente o amor ao Senhor, Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e a minha oração, Pai, é uma oração, Deus, por misericórdia. É uma oração, Pai, para que o Senhor, Pai, tenha compaixão daquele e daquela que ainda, Deus, não negaste o Teu nome. Ainda, Senhor, aquela pessoa está cumprindo aquela passagem que diz que ainda que mesmo com pouca força não negaste o nome do Senhor. Como diz a Tua palavra lá em Apocalipse, quando o Senhor fala para a igreja de Filadélfia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, mesmo com pouca força, não negaste o Teu nome. Eis-me aqui, Deus, que mesmo com pouca força, não tem negado o Teu nome. E a minha oração, Pai, que aonde tiver um homem ou uma mulher, Deus, que mesmo com pouca força, não tem negado o Teu nome, Senhor, sustenta ela. Sustenta ele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de cada vida. Tenha misericórdia de cada alma. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, a Tua palavra diz em Jeremias, capítulo 33, clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, o meu clamor nessa tarde é que o Senhor, Pai, venha ter misericórdia, Pai, de cada um de nós. Pai, aonde tiver alguém, Deus, necessitado da cura, traz a cura. Aonde tiver alguém, Pai, necessitado de libertação, traz a libertação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aonde tiver alguém precisando de fé, traga fé no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém afastado do Evangelho, traz de volta para os caminhos do Senhor. Aonde tiver alguém, Deus, que necessita de salvação, faça na vida dele, na vida dela, como Tu fez na vida de Zaqueu. O Senhor, Pai, operou grandes milagres lá na casa dele, Pai. Que a salvação chegou naquele lugar, a salvação chegou naquela casa. E ele pôde dizer isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, muda a sorte, muda a vida dessa pessoa, Senhor. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Oh, Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória nessa tarde. Eu quero Te dar a adoração nessa tarde. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor.
Não há Deus como tu, não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. Aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que faz a diferença no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura, Senhor, corações, restaura vidas, meu Pai, faz o teu milagre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das vidas, Senhor, das almas que têm andado, Senhor, tão distantes dos caminhos do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, se o Senhor não fizer, Pai, quem mais fará? Se o Senhor não operar, Deus, quem mais opera na vida dessa pessoa? Se o Senhor, Pai, que tem o poder, Pai, o poder está nas tuas mãos. Se tu não fizer, quem vai fazer, Senhor? Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha compaixão, tenha, Senhor, aleluia, misericórdia desta alma, desta vida, Senhor. Eu me incluo nesta oração também. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Pai, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, Senhor. Pai, a minha oração, Pai, é um clamor, Pai, por ajuda. Oh, Deus, ouve a tua serva nessa tarde, ouve, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece todas as coisas. Nada passa desapercebido dos teus olhos. E a tua palavra diz, Pai, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. A nossa luta, Deus, é contra demônios. E o diabo e os seus demônios, como diz a tua palavra, principados, potestades, espíritos malignos, hostes da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais, Pai querido, Pai amado. Quantos ataques, Senhor, o Senhor sabe, Pai, que muitas pessoas têm vivido nesta terra. Deus de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o meu clamor, Pai, é por livramento. O meu clamor, Pai, é por ajuda. O meu clamor, Pai, é como aquele clamor que Davi fez. Não olhe para o meu pecado, vire o teu rosto, Senhor, para os meus erros, as minhas iniquidades, mas conforme a tua misericórdia, conforme a tua bondade, conforme o teu amor, Pai, tenha misericórdia de mim. Ah, Espírito Santo de Deus, quantas orações, Pai, não atendidas, não porque o Senhor não tem poder para fazer, mas porque muitas das vezes a gente não está preparado para receber. E a minha oração, Pai, que o Senhor nos prepare para receber, Pai, as orações que a gente faz a Ti, que a gente pede ao Senhor, que a gente clama ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, vai agora, Senhor, conforme a Tua bondade, conforme a Tua misericórdia, visita cada hospital, não só, meu Deus, fora do Brasil, mas também no Brasil, Senhor. Aonde tiver um homem ou uma mulher acamada, traz a vida sobre ela. Sopra o teu fôlego de vida aí, Jesus. Sopra o teu fôlego de vida aí, Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia dele, Senhor. Faz na vida dessa pessoa como tu fez na minha no ano de 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina, aonde, Pai, falaram que não tinha mais jeito, aonde, Pai, já tinha decretado a morte, e se por um acaso, Senhor, eu saísse viva ali, Pai, eu não falaria e eu não andaria. E glórias eu te dou, Pai, porque eu falo, eu ando. Mas quantas vidas, Pai, passando por este mesmo momento, às vezes desenganado e desenganada pela medicina, ou às vezes enfrentando problemas de saúde graves, Senhor, aonde o médico já fez de tudo, como foi com aquela mulher
do fluxo de sangue, que já tinha gastado tudo que tinha, para que a sua saúde fosse poupada, restaurada, mas cada dia mais, cada vez mais, Senhor, ela perdia mais sangue. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, uma mulher rejeitada pela sociedade, mas ela teve um ato de fé e disse: se somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E a tua palavra diz, Pai, que quando ela toca, do Senhor sai virtude, do Senhor sai poder, e ela é totalmente curada. E o Senhor Jesus ainda conversa com ela e fala: vai em paz, a tua fé te curou. Oh Senhor, traga fé no coração deste homem, traga fé no coração dessa mulher, para crer, Senhor, que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que restaura a vida, um Deus que traz cura, um Deus que faz milagre. Ah, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, faz na vida, Pai, dessa pessoa como tu fez na vida de Lázaro, que já tinha 4 dias que tinha morrido, já estava fedendo, como diz a sua irmã, Senhor, já cheira mal. Mas o Senhor Jesus decretou vida sobre ele, e ele saiu de lá de dentro daquele túmulo, Senhor, todo enfaixado, mas com vida. E o Senhor Jesus ainda disse com ele: deixa ele ir, para que ele tirasse a faixa, tomasse banho e refletisse no milagre do próprio Deus que tinha acabado de acontecer com ele. Pai querido, Pai amado, quantas vidas, Senhor, não reflete, não raciocina, não pensa o tanto de milagre que o Senhor já fez na vida dele, na vida dela, e fica nessas reclamações. Tira, Senhor, do nosso coração toda reclamação, Pai. Tira do nosso coração, Pai, toda ingratidão. Quantos livramentos o Senhor já nos deste, quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida, quantos milagres o Senhor já operou dentro de nós. E muitas das vezes, por um acaso, por umas desavenças da vida, a gente acaba, meu Deus, esquecendo tudo que o Senhor já fez e reclamando, esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já fez e vivendo uma vida de murmurações. Mas eu quero te pedir agora, Pai, perdoa o meu coração, perdoa, Senhor, as minhas falhas diante de Ti, a minha ingratidão diante do Senhor, e peço, Senhor, também, perdoa este homem, essa mulher, Pai, dessa ingratidão, porque não lembra dos feitos que o Senhor já fez para ele e para ela. Em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, o coração dessa pessoa, que ela venha lembrar de onde o Senhor tirou ele, que ela venha lembrar de onde o Senhor tirou ela, porque se o Senhor não tivesse ido lá e tirado ela de lá, tirado ele de lá, ela não estaria nem viva, e muito menos ele vivo para contar a história. Então, Deus, eu quero aqui, Pai, te pedir perdão pelas minhas murmurações, pelas minhas reclamações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E quero te pedir aqui também, Deus, que pessoas, Pai, venham ser curadas da ingratidão. Cura, Senhor, esse coração ingrato. Cura, Senhor, essa mente, meu Deus, que esqueceu dos feitos e das misericórdias e das grandezas do Senhor para com ele e para com ela. Essa é minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Samuel dando a boa tarde, né? Pai do Senhor, irmão. Amém, gente. Glória a Deus, né? Deus é bom. É isso que importa, né? Eu quero começar a live, gente, falando, né? Seguinte, nós já orou, né? Quantas vezes, né, a gente reclama? Quantas vezes, né, a gente murmura? Quantas vezes a gente às vezes passa por algum
alguma frustração, né? Como diz a Bíblia, muitos são os planos do homem, né? O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E quantas vezes, né, a resposta da boca de Deus é um não, ou um espera, ou até mesmo um silêncio. E quando a gente queria receber uma resposta de já ou de rapidez, né? Faça acontecer, Senhor, ou um sim. E muitas das vezes a resposta de Deus é um não, ou um espera um pouco, ou até mesmo um silêncio. Deus não fala nada conosco, né? E aí entra dentro do nosso coração a murmuração, né? Entra dentro do nosso coração as reclamações da vida. E hoje eu quero falar de um assunto, né, que não estou muito acostumada aqui a falar, é muito raro eu falar sobre isso, né? Eu falo muito sobre a volta de Jesus, mas hoje eu quero falar disso. Que a reclamação, né, a murmuração, ela traz sobre nós coisas ruins. O inimigo das nossas almas, né, ele ama que a gente reclame. Ele ama que a gente viva uma vida murmurando. E a murmuração, gente, a reclamação, digamos assim, ela nada mais é um sentimento gerado dentro do meu coração e dentro do seu coração de ingratidão. O que é ingratidão, Ana? Ingratidão é quando você não lembra daquilo que Deus já fez de bom na sua vida. Ingratidão nada mais é quando a gente esquece das coisas boas, dos feitos do Senhor para conosco. Esse tempo aqui, né, refletindo aqui alguns minutos atrás, eu refletindo, né, quanto livramento Deus me deu. Se fosse olhar hoje, a Ana de hoje jamais seria a Ana de 10 anos atrás. Por quê? Porque o meu cenário era totalmente diferente. Eu não falo, gente, de aparência. Eu falo de pensamentos. Eu falo de sentimentos. Eu falo de algo mais profundo, espiritualmente falando. Se fosse olhar, a Ana de 10, 12 anos atrás era uma pessoa ignorante, soberba, arrogante e que vivia achando que sabia de tudo e que era da forma que ela achava e pensava. Mas agora, com 10 anos a mais, depois que passou 10 anos, as coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, e principalmente o raciocínio lógico, e principalmente também o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, que nos dá uma sabedoria de enxergar que somos pecadores e que precisamos de arrependimento, arrepender dos nossos pecados. Mas 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu jamais entenderia isso, que precisava de pedir a Deus perdão pelos pecados, que reconhecer que era pecadora, reconhecer que eu era pobre, miserável e nu, e ainda continuo, né? Se Deus não for comigo, se Deus não for na minha vida, ai de mim, como eu disse Paulo, né? O homem é pobre, miserável, nu, sem Deus ele não é nada. Mas quantas vezes, né, a gente já foi arrogante, a gente já foi soberbo. Eu faço, eu posso, eu faço acontecer, e é isso, é aquilo outro, e tantas verdades que a gente assume, bate no peito e fala, não, é dessa forma aqui, é dessa maneira aqui. Só que não é dessa maneira, não é dessa forma, é como a Bíblia diz, é o que Deus diz. E o que Deus diz é que o homem precisa de se arrepender dos seus pecados. E voltando aqui para o assunto que eu estou falando de reclamação, então o Senhor me trouxe algumas lembranças. Gente, no ano de 2020, estamos agora, né? No ano de 2026, se passaram 6 anos. Mas 6 anos atrás eu estava num leito de hospital. Eu estava numa cama de hospital, a qual eu tive que enfrentar uma cirurgia.
E através dessa cirurgia, né, teve complicações. Eu fiquei na UTI, fiquei na CTI, né, mais de 3 dias lá. Quando eu acordo, passo por vários tipos de processo, a qual eu não conseguia mais, né, conversar, eu não falava nada. E também eu não sentia meu corpo, algumas partes daqui pra cima eu sentia, mas era só dor, dor e dor e dor. E as pernas e os pés eu não sentia nada, as coxas, a barriga, eu não sentia nada, tanto que eles me davam analgésico, né? Vinha com agulhas e aplicava na minha barriga e eu não sentia nada. E eu falava assim, o que tá acontecendo comigo? Por que eu não sinto dor aqui? Eu vou ficar sem andar? Eu vou ficar numa cadeira de roda? E eles ficavam ali, né, tentando passar a gente para trás, como diz o outro, tentando amenizar as coisas. Calma, vai dar certo, tá tudo bem. Mas não tinha nada bem ali, tava tudo mal. Se Deus não tivesse entrado naquele ambiente, não tivesse mudado a minha história, gente, eu não estaria aqui para contar nenhuma história para vocês, não estaria aqui para pregar nada, não estaria aqui para estar fazendo o que eu faço hoje. Só que muita gente não conhece a história do outro, né? O tal do julgamento, o tal do apontamento de dedo. Você já percebeu que quando a gente aponta o dedo pro outro, tem 3 apontando pra gente? Quando a gente faz assim, tem 3 apontando pra gente? E a Bíblia diz, né, que não adianta a gente olhar o cisco do irmão, sendo que tem uma trave no nosso olho. Quando você vai estudar sobre trave, era algo que tampava os olhos da pessoa, né? Então não adianta eu ficar olhando o cisco que está no meu irmão, sendo que os meus 2 olhos estão tampados. Então, quando a gente não conhece a história do outro, a gente julga. A gente fala, olha lá, tá querendo aparecer, tá querendo fazer vídeo de internet, tá querendo ficar famoso, tá querendo ficar famosa. E vive com esse tal de julgamento, vive com esse tal de apontamento. Só que nós não sabemos a história de ninguém. Nós não sabemos vida particular de ninguém. Eu já contei a vocês aqui que eu tinha pavor de internet. Eu já falei com vocês aqui que quando eu comecei a pregar, foi uma das pregações mais... passei muita vergonha porque eu deixei o microfone cair. Eu esqueci tudo que eu tinha que falar, por isso que hoje eu tenho um costume muito... Já é de mim já, né, carregar esboço, às vezes uma folha, 2, 3 folhas, porque se por um acaso passar qualquer coisa ali na minha mente e fugir, eu leio o que está escrito, o que eu estudei. Mas há uns anos atrás eu passei essa vergonha e eu falei com Deus, eu não vou mais mexer com nada. E eu já contei vocês, né, vou contar de novo, que hoje vai ser uma live diferente, né? Entrei para falar de assuntos específicos e Deus falou comigo, né, através de um moço que eu nunca vi, um senhorzinho que parece que é lá do lado do Israel, né, porque eu usava aquelas boinas e aí ele era bem diferente, ele tinha aqueles cabelinhos enrolados, né, ele parecia judaico, gente, ele não era daqui. E aí eu lembro que ele falou, né, com aquela voz meio que arrastada, e falou, olha, apontou o dedo e falou, eu nunca vi profetisa calada. E começou a falar um monte de coisa, que eu tinha falado com Deus, que eu não ia mais mexer com nada, que eu queria mexer com nada, tanto que eu ia para a igreja, eu sentava no último banco, ou na última cadeira que fosse, tanto que eu não queria mexer com nada, gente. E Deus foi usando pessoas para falar que era para mim falar. E claro que eu fui me preparar para isso, né? Estudar a Bíblia. Fiquei mais de 2 anos só lendo Bíblia, estudando. E em várias igrejas nunca tive oportunidade de nada. Só que tem um preparo, gente. Às vezes a gente quer uma coisa assim, rápido, sem preparar, né?
E às vezes muita gente sobe, né, em altar ou faz a obra de Deus sem preparar e acaba se frustrando lá no final. Por isso que hoje eu tenho uma cabeça tão equilibrada nessa questão de fé. Eu posso ter vários tipos de questões, mas em questão de fé, em questão de palavra, em questão de será que eu já pensei em negar minha fé em um dia no Senhor Jesus? Será que um dia eu pensei achar que a Bíblia era mentirosa? Nunca passou isso na minha mente. Por quê? Porque teve um preparo para isso. Ana, já pensou em desistir do seu chamado? Já. A pessoa que nunca pensou em desistir do seu chamado não é ser humano. Não é ser humano, porque todos os servos de Deus e a serva de Deus um dia pensou em parar. Aconteceu isso com Moisés, um dos homens que a Bíblia fala que foi amigo de Deus, né? Que foi aquele que andava lado a lado com Deus, né? O Abraão também, que foi chamado o pai da fé, também pensou assim: que é isso? Eu vou ter filho nessa velhice minha? E começou a rir, né? Porque faltou fé, mas ele foi chamado o pai da fé. Mas teve dúvidas ali também naquele período da sua vida, aquele momento da sua vida, que o anjo apareceu para os dois e falou: olha, vocês vão ter um filho. E ele já estava com quase 100 anos e a Sara com quase 90 anos. E ele está assim: da onde esse filho vai vir, gente? Tanto que a mulher tenta intervir, né? Entrar no meio dos planos de Deus. E o que acontece? Ela coloca lá a mulher para deitar com Abraão, Agar, e dá aquela confusão danada. Ismael vem sem intervir, Deus querer que ele visse. Então muita gente também tem filho que Deus não queria que fosse, mas Deus abençoa. Tanto que Deus abençoou aquele menino, né? O Ismael foi abençoado por Deus. Deus cuidou da sua nação. Ele teve um povo muito grande, né? Por mais que ele não adorou a Deus, ele foi para outros lados, mas Deus ainda teve misericórdia, né, da sua vida e tal. Mas só daí você já tira experiência que tem muita gente que tem filhos e que não foi Deus que quis, não foi plano de Deus. Eu vejo algumas pessoas falando: eu tive filho, é bênção do Senhor, e a Bíblia fala isso. Mas só que, gente, vocês têm que entender o contexto das coisas. Filhos são herança do Senhor dentro de um casamento a qual Deus uniu cada um. Não fica aí achando, embalando todo mundo, toda criança, que aquilo é bênção, que aquilo é mistério de Deus. Não fica colocando isso, não. Porque aí nós colocamos Deus como mentiroso. E Deus não é mentiroso. Crianças são heranças do Senhor. Crianças são bênçãos do Senhor, sim, dentro do casamento. Mas não significa que Deus não pode honrar a criança. Não significa que Deus não pode dar livramentos à criança. Não significa que Deus não possa abençoar a criança. Porque muitas das vezes a criança não tem culpa, né? Digamos assim, e sim os pais, né, que teve. Porque Ismael não tinha culpa que a Sara lá, por ímpeto, colocou ela para deitar com o seu próprio marido e teve ele, né? E a Bíblia diz, quando Agar é mandada embora, né? Deus ouve o choro do menino. Então Deus ouviu um choro de uma criança. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo. Deus não vai culpar uma criança, Deus não vai matar uma criança por causa de certas coisas, né? Mas enfim, a Bíblia tem vários assuntos e a gente precisa entender o texto todo, né? Porque senão, lendo só o contexto, vira um pretexto. Mas não quero pregar hoje, quero falar de algo específico aqui, gente. Em nome de Jesus Cristo, eu não sei como é que tem andado a sua vida, mas nós está no tempo onde o inimigo ele não tem brincado de ser inimigo. Ana, mas o inimigo já brincou de ser? Não estou falando isso. Mas nós está num tempo onde está se cumprindo o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse. E todas as armas que o inimigo tiver para nos afrontar, para nos desmotivar, para nos deixar desapercebido, ele vai usar, gente.
E hoje estamos num tempo onde o inimigo ele tem usado essas armas. Qual armas? Para que eu e você fiquem desatentos, para que eu e você perca um pouco o foco. Qual foco? Agradar a Deus. Qual foco? Orar. Qual foco? Jejuar. Qual foco? Meditar na palavra de Deus, como diz a Bíblia, né? Que o próprio Senhor mandou o salmista, eu não sei se foi ali Davi ou se foi Isaías que falou: medita, né, na minha palavra de dia e de noite. E hoje estamos no tempo, gente, que as distrações nos tiram o foco. Que distrações é essa, Ana? Às vezes um pensamento, né? Não, eu quero formar, nada contra quem quer formar, ok? Eu sempre tenho que falar isso aqui porque o povo corta vídeo aí e pega uma coisa só que eu falei. Então, gente, eu não tô aqui pregando contra que você tem que ser bobo, que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, ok? Mas eu tô falando que o inimigo tem usado várias coisas para nos tirar o foco. Às vezes é uma amizade que não agrega nada. Qual amizade, Ana? Aquela que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas Bíblias vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, gente, são vários tipos de distrações. Às vezes, algumas pessoas vai agregar na sua vida. Você vai sair dali abençoada, mas algumas vidas não vai agregar nada para você. Você vai sair de lá perturbado. Você vai sair de lá perturbada. Por quê? Porque a pessoa não tem nada para passar para você de bom. A pessoa não tem nada de legal, de fé, de edificação da parte de Deus para passar para você. Somente aquilo que te suga, aquilo que tira o seu ânimo, tira a sua energia, né? Vamos falar assim abertamente, bem rasgado para o povo entender. Porque às vezes tem certas pessoas que você chega perto e você chega bem e você sai mal. Você chega tranquilo, feliz, tranquila e sai perturbada ou perturbado, sem paz. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você se sente incomodado, incomodada? Isso já é um alerta, já é um sinal para você, sair fora, correr, fugir da aparência do mal. A Bíblia fala isso, gente. Por isso que hoje em dia é muito complicado ter amizade. Eu não tô falando que a gente não pode ter amizade, a gente deve ter amizade. Só que é muito peculiar nos tempos de Jesus. Olha para você ver, há mais de séculos atrás, décadas atrás, Jesus, no meio de multidão, escolheu 12. E ainda no meio desses 12, teve 2 que um negou e o outro traiu. No meio desses 12, os 3 todos, na verdade, abandonou a fé quando ele teve o processo lá da morte de cruz. Todos eles voltou para a antiga vida, vai ler a Bíblia. Foi só Pedro que negou a fé, que negou que conhecia Jesus? Não. João também foi embora. Todos foram embora, gente. Lê a Bíblia. Todos voltou para a mesma antiga vida e Jesus teve que andar com eles de novo, chamar eles de novo. Deus teve que aparecer para Tomé, né? Apareceu ali no meio deles todos para Tomé, porque Tomé também falou assim: eu tenho que ver as feridas, eu tenho que tocar para crer. Imagina esses homens que andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, passou por esse período de negar a fé, abandonar, digamos assim, voltar para trás. Imagina nós nos tempos de hoje. Se nós não firmar com Jesus, se nós não buscar Jesus, se nós não fazer o máximo, né, o que tiver ao nosso alcance para a gente construir um relacionamento com Deus. Algumas pessoas, gente,
Me desculpa falar aqui, mas algumas pessoas é crente, evangélico, sei lá, cristão, como vocês achar melhor aí, de fachada. Porque na igreja é uma coisa, mas fora da igreja, fora do ambiente espiritual, digamos assim, para você entender melhor, a pessoa não é convertida, a pessoa não ora, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não busca a presença de Deus, a pessoa não tá nem aí com nada, não vigia o que fala, não vigia o que vê, não vigia o que ouve, não vigia o que faz. Como é que é esse negócio? Vamos entender esse negócio aqui. Como que é isso? O povo de hoje, gente, tá brincando tanto com as coisas de Deus. Tá brincando tanto com as coisas de Deus. Tanto. Que, como a Bíblia diz, o temor foi embora. E a primeira coisa, o princípio de tudo é o temer. É o temor, é o temer a Deus. Está no livro de Provérbios que o princípio de todas as coisas de um relacionamento com Deus é temer. O princípio, o primeiro princípio, um dos princípios maiores é temer o Senhor. Isso é uma pessoa sábia, isso é uma pessoa que tem sabedoria da parte de Deus, temê-lo. Quando alguém está com falta de temor, essa pessoa está mais do que burra. Por quê? Porque a Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria, o princípio de tudo isso aí é temer a Deus. Quem tem sabedoria teme ao Senhor. Quem tem sabedoria da parte de Deus teme a Ele. E temer a Deus, gente, não é só ter medo. Ai, Deus vai me matar. Ai, Deus vai pesar a mão sobre mim. Não é sobre isso. Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é honrá-lo, é pedir a Ele perdão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades todos os dias, porque todo mundo peca. Construir um relacionamento com Ele, orar todos os dias pedindo a Deus ajuda, misericórdia, para prosseguir, para não negar a fé, para não largar a cruz. Chorar na presença de Deus, a Bíblia manda isso, gente. Se humilhar na presença de Deus, a Bíblia é clara em dizer isso. Entra na presença de Deus com súplicas e ações de graça, louvar ao Senhor, adorá-lo. O povo só sabe o que é adorar a Deus em igreja. O povo só sabe o que é suplicar a Deus em igreja. Às vezes nem na igreja ora mais. Às vezes está todo mundo ali orando e ele calado ou ela calada porque não consegue mais falar com Deus. Ou tem aqueles ainda mais falsos, a fé fingida. Uma fé, como diz o livro de Tiago, uma fé fingida. Louva ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Dá glórias a Deus com a sua boca, mas as obras é do diabo. Em nome de Jesus Cristo, se nós não buscar um genuíno arrependimento, se nós não buscar um profundo arrependimento, pedindo Deus misericórdia das nossas almas, eu falo abertamente aqui, sem sombra de dúvida, vamos perecer. Quando Jesus voltar, vai ser muitas pessoas arrebatadas, mas vamos ficar. Se termos essas práticas, quais práticas, Anas? A falta de temor a Deus, de respeito a Deus, de reverenciar a Deus, de honrar a Deus, louvar a Deus com os lábios e o coração está longe. Falar, dar glórias a Deus com a boca, mas as obras, as práticas, as atitudes é do diabo. Vamos ficar. Praticamos, como diz a Bíblia, né? Falamos que praticamos, mas no dia a dia não praticamos nada. Vamos ficar. E o Senhor Jesus já tem dado vários e vários sinais, como a palavra dele diz, que chegaria um tempo que o amor de muitos se esfriaria. E eu vejo pessoas aí ainda
que não negaste a fé em Jesus, que ainda está seguindo firme, né? Que tem suas falhas, tem seus erros, tem seus pecados, todo mundo tem, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou, então todo mundo é pecador diante da Bíblia. Mas existe uma diferença do pecador normal, que não tá nem aí com nada, e do pecador que se arrepende. Eu tô falando desses pecadores que se arrependem, que busca a misericórdia de Deus, que busca a graça de Deus, que pede Deus misericórdia da sua alma, que pede Deus perdão pelos seus pecados, das suas iniquidades, e começa a praticar uma fé genuína, porque a fé não é algo extraordinário, como dizem muitos por aí. Ah, tenha fé que você vai mover montanha, que não sei o que, blá 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 e blá blá blá. Não, a fé muitas das vezes passa por desvaneios. A fé muitas das vezes passa por várias situações de dúvidas. E aconteceu isso, gente, com um dos servos maiores de Deus, que era chamado amigo de Deus, que era chamado o pai da fé, que foi Abraão, Moisés, pessoas que teve dúvidas no meio do processo, que passou por várias situações na sua vida, mas que não negou a sua fé em Deus, que não blasfemou contra Deus, que não falou assim, ai, Deus não presta, não vale nada, agora eu não vou servir Ele mais. Eles não fez isso. Mas em nome de Jesus Cristo, temos que voltar a buscar uma fé genuína, que pode até passar por momentos de dúvida, mas que você fala com Deus, Deus me perdoa aqui na minha fraqueza, eu não estou tendo fé suficiente para crer, mas me ajuda a crer. Pai, me perdoa por muitas das vezes falhar contigo. Pai, me perdoa por muitas das vezes não orar o suficiente como eu deveria orar, como a Bíblia diz para orar, orar sem cessar, orar em todo o tempo, orar com orações e súplicas e ações de graça. Me perdoa por muitas das vezes eu não te louvar, me perdoa por muitas das vezes eu não adorar o seu nome, me perdoa, Pai, por muitas das vezes eu ter ânimo para várias coisas da minha vida, mas eu não ter ânimo de ir na tua casa e te adorar, prestar um culto racional a ti. Me perdoa, Pai, por muitas vezes eu ir cansado para a igreja e chegar lá e não cumprir o que a Bíblia diz, prestar um culto racional ao Senhor, porque muita gente vai até para o culto, mas chega lá, a cabeça da pessoa tá no boleto, a cabeça da pessoa está em vários tipos de conta, está no jogo de futebol que vai acontecer daqui uns meses ou no outro dia. Que isso, gente? É culto racional, é um culto lógico. Pai, eu tô cansado, mas eu tô aqui para te glorificar. Pai, eu tô pensando nessas coisas aqui, mas tem misericórdia de mim, me ajuda a parar de pensar. Mas tem gente que faz questão de pensar, tem gente que faz questão de sentar no banco da igreja, sei lá, na cadeira da igreja, e ficar refletindo na sua vida. Nossa, eu não casei até hoje. Nossa, meu Deus, será que eu vou completar o meu curso? Nossa, será, Deus, que eu vou ter filhos? Que aí, gente, misericórdia. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Eu tô falando isso porque eu já fui assim também. Às vezes não tô falando aqui, não vou ser hipócrita de passar às vezes pensamento no meu coração, mas eu tenho humildade o suficiente de pedir Deus perdão por isso. Mas qual foi o dia que você dobrou os seus joelhos ou que você tirou um momento para pedir Deus perdão por esta ingratidão do seu coração? Porque muitas das vezes a gente fica só pensando aqui nas coisas da terra, e a Bíblia é clara em dizer, gente, que quando a gente pensa nas coisas da terra, nós é um dos homens mais miseráveis, de pensar só nessa terra, só em casar e ter família, ter filho, sei lá, comprar um carro, uma casa, e não pensar na salvação, e não pensar em morar com Deus no céu, e não pensar
em estar ao lado de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos seus santos anjos e dos seus servos e servas, filhos e filhas dele. Se você não pensa, se você não almeja o céu, a Bíblia fala que somos mais miseráveis dos homens. E tem muita gente que está nesse patamar, que está neste estado. Não pensa no céu, não almeja o céu, mas quando vai conversar com ele e com ela, e aí fulano, e aí fulana, você quer ir para o céu? Ele é o primeiro a falar, eu quero. Ela é a primeira a falar, nossa, eu quero morar no céu. Mas não passa 1 minuto com o Deus do céu aqui na terra. Não passa 5 minutos com o Deus do céu aqui na terra. Não consegue falar com o Deus do céu nem 1 minuto. Isso é hipocrisia. Querer o céu, querer morar no céu, se não conversa com o Pai, que é dono do céu, que não pede a Ele uma moradia lá, como diz a Bíblia, que o Senhor Jesus está preparando o lugar. João capítulo 14, né? Se eu não me engano, que Ele está preparando uma morada. Ele está preparando um lugar para mim e para você lá. Mas que negócio é esse que eu não peço Ele? Que negócio é esse que eu falo, Senhor, prepara-me um lugar lá, Senhor. Deixa meu lugarzinho quieto, deixa meu lugarzinho reservado para mim. Me ajuda, Senhor, a ir até o fim crendo, tendo fé, perseverança. A Bíblia fala sobre os perseverantes. A Bíblia fala aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É um dos versículos que eu mais prego aqui. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como é que está sendo a sua perseverança? Você tem crido ainda na volta de Jesus? Você ainda tem perseverado em morar no céu, cumprindo o que a Bíblia diz, orar, jejuar, entrar com ações de graças e súplicas diante do Senhor teu Deus, perante o Senhor teu Deus, prestar culto racional ao Senhor teu Deus, fazer a tua obra, como diz Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Tem feito isso? Ou só quer o céu de boca para fora, mas não faz nada que o céu quer que façamos? O primeiro mandamento do céu para nossas vidas, o primeiro mandamento do Deus do céu para nossas vidas é amá-lo acima de todas as coisas, que é de todo teu coração, que é a mesma coisa de alma, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, de toda a sua força. Que tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus, que tudo que você for pensar, seja para a glória de Deus. E quando vier qualquer pensamento que desagrade a Ele, ou qualquer coisa que você fale ou faça que não seja para a glória dEle, tu tem que pedir perdão imediatamente, porque senão gera em nós o pecado chamado iniquidade, que é um dos pecados mais difíceis de você se libertar, porque quando Davi cai em si, que ele está em pecado, mas esse pecado já é iniquidade, ele busca a sua libertação em Deus. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, que ali é só uma parafraseação, né? Porque ele está rasgando a sua alma, ele está rasgando o seu coração diante de Deus e pedindo, Deus, misericórdia da sua alma. E você vai ver quão profundo é os salmos de Davi. Davi pecou, Davi cometeu vários tipos de pecado e iniquidade, mas Davi também buscou arrependimento, Davi também buscou libertação para sua alma. Ele não aceitou viver daquela forma enganosa que ele estava vivendo, porque o pecado da iniquidade faz isso, faz nós viver uma vida enganosa diante de Deus, achar que Deus está conosco, sendo que Deus está longe, há muito tempo. O pecado da iniquidade faz nós achar
que Deus ainda nos ouve ou que Deus ainda fala conosco, sendo que Deus nunca mais fala conosco e nunca mais ele fica perto de nós, porque a Bíblia é clara em dizer que o pecado, ele faz separação do homem de Deus. Quando você peca, quando eu peco, Deus se afasta, e não porque ele quer, mas porque o pecado que habita em nós, que está fazendo morada em nós, faz ele se afastar, faz a presença dele ir embora. Como é que é aí, gente? Eu peco todo dia, não me arrependo de nada, coloco na conta de Deus, falo que Deus está no meio desse negócio. Isso gera no homem, gera na mulher blasfêmia. Não tô brincando não, a falta de temor faz o homem blasfemar contra Deus, faz você virar um herege, viver uma vida de heresia diante do Senhor. Deus está comigo, Deus me ouve, Deus fala comigo, sendo que você todo dia peca contra Deus. Que é isso? Que Deus é esse? Jamais o Deus da Bíblia, jamais o Deus que a Bíblia diz. A Bíblia é clara em dizer que o pecado faz separação do homem e de Deus. É um abismo grande quando pecamos. Aí tem que buscar muita misericórdia de Deus. Aí é jejum e oração e súplica e humilhação diante do Senhor. Lembra do povo de Nínive? Fez muito arte, muito pecado, muita iniquidade, muita coisa ruim diante dos olhos do Senhor. E quando ele se arrepende, quando ele se converte de verdade, a Bíblia diz que eles entram num jejum de propósito, meu filho. Eles raspam a sua cabeça, eles vestem de pano de saco e eles agora começam a fazer um jejum aonde eles tiram a água, aonde eles tiram a comida, e eles ficam 3 dias sem comer e sem beber nada de líquido. Vocês têm noção da profundeza de arrependimento que esse povo viveu? Quando Davi reconhece seu pecado diante do Senhor, a Bíblia diz, quando o profeta Natan é usado ali para falar: olha, é você, Davi, que está pecando, é você que está em iniquidade. Ele rasga as suas vestes e ele começa agora, ele entra dentro do seu quarto, e a Bíblia diz que ele também entra em propósito de jejum. E ele começa ali a viver uma profunda tristeza. Ninguém estava mais reconhecendo Davi. Tinha gente que chegava lá, batendo na porta do palácio, pedindo conselho, pedindo uma orientação, e Davi não estava lá para atender, porque ele estava buscando em Deus arrependimento, ele estava buscando em Deus libertação da sua alma, do seu pecado, aquele pecado que estava entranhado nele, que começou com o olhar, do olhar foi para a cama, da cama já pegou a mulher para si, de pegar a mulher para si, faz o homem dela ir para a guerra e para morrer na guerra. Tudo oculto, tudo debaixo dos panos, como diz o outro, tudo em oculto, mas nada fica em oculto aos olhos do Senhor. Mas aí as escamas dos seus olhos começam a cair, ele começa a se enxergar quão miserável e pobre ele era, quão pecador e distante de Deus ele estava. Ele era rei, ele vivia num palácio, ele tinha muita gente que necessitava e precisava dele, mas ele bateu no peito e falou: não, eu preciso de Deus. O negócio aqui não é gente querer ter um conselho meu, mas não. O negócio aqui é entre eu e Deus e eu. O povo busca para si agora, porque eu preciso salvar a mim. Você sabia que a salvação é individual? Você sabia que a salvação é individual? Você não pode ficar ali tentando salvar o outro. Eu preciso salvar essa mulher, eu preciso salvar esse homem. Não. Salvação é individual. Eu tô vendo um comentário aqui, né, da Irina
E ela está dizendo assim, esse Deus que permite criança morrendo de câncer todo dia, esse Deus e Jesus vão para o inferno. Ah, filha, que o Senhor te perdoe e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Você não sabe nem o que você está falando. Mas eu vou orar por você no final da live, que o Senhor conforte o seu coração, que o Senhor te ajude na sua fraqueza, em nome de Jesus. Então, gente, Deus é muito claro na sua palavra. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é justiça. Para mim receber as bênçãos do Senhor, eu preciso cumprir princípios. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. E a vida dessa terra é passageira, é peregrina. E eu tenho certeza do que eu tô falando aqui, gente. Tenho certeza do que eu tô falando aqui. Se uma criança morrer de câncer, fique tranquila, tá no céu. Tem vida eterna para ela e para ele lá. O negócio é quando morre. O negócio é quando já tem consciência do seu pecado, da sua iniquidade e não se arrepende. Para esse não tem perdão. Para esse não tem misericórdia, porque teve o tempo aqui de refletir aqui e de pensar aqui. Por isso não tem misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E a Bíblia também é clara em dizer que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. E a Bíblia também é clara em dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia também é clara em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem salvação para o homem, tem salvação para a mulher. Muitas das vezes eu e você rejeitamos a salvação. Queremos nos salvar por si próprio. Não existe isso na face da terra. Existe um Deus que deixou tudo explicado, tudo orientado pelo poder do Espírito Santo. Porque quem convence isso, você também, não sou eu, não é homem nenhum, não é mulher nenhuma. Quem convence isso em você é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. E o Espírito Santo de Deus, para ele operar na minha vida, para ele operar na sua vida, você precisa deixar. A Bíblia diz, eis que eu bato na porta. Todo dia ele bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir e deixar ele entrar, ele faz morada. Ele vai te explicar, ele vai te revelar, ele vai te tocar, ele vai fazer coisas extraordinárias contigo. Mas se eu não abro, você não abre, não tem como ele fazer nada. A própria palavra diz, né, que o pai, que é aqui da terra, sendo mau, sabe dar boas dádivas. Porque se o filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra, uma serpente. Imagina o Pai do céu, que é todo poderoso, amoroso. Amor em vida. O Deus de amor. Se você pedir o Espírito Santo, ele te dá. Mas você precisa pedir, abrir a boca e falar, eu quero o Espírito Santo. Me ajuda aqui na minha fraqueza. Me ajuda aqui na minha incredulidade. Me ajuda aqui nessa falta de fé minha, porque eu necessito, Senhor. Foi dessa maneira que eu cheguei na presença de Deus. Deus, eu tenho fé no Senhor, creio que Tu existes. Mas esse negócio de ser crente, esse negócio de só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus é tudo, que negócio é esse? Eu quero entender e eu preciso entender o que a Bíblia diz para mim fazer, porque eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, se o Senhor me ajudar. E assim foi feito na minha vida. Se hoje eu falo, se hoje eu pratico, é porque Deus, por meio do Espírito Santo, me ajudou a fazer isso. Amém? Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Se o povo entendesse que Deus é bom,
eles não viveriam assim, né? Mas como muitas das vezes eles não entendem isso, eles xingam Deus, eles blasfemam contra Deus. E esse Deus que eles falam nem é esse Deus, né? Que a Bíblia diz, porque Deus de verdade, o verdadeiro, né? O verdadeiro Deus, porque vários deuses tem, né? Tem o Deus que eu acho, o Deus que eu penso, o Deus que o mundo fala aí que é, mas tem o Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia diz, aquele que deixou tudo bem explicado como ele é, né? E Deus não quer ser adorado pelo que ele faz, ele quer ser adorado pelo que ele é. Então, para mim chegar diante de Deus, primeiro eu tenho que entender quem ele é. E muitos não querem saber quem é Deus, né? Quer atribuir várias coisas para Deus, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas não conhece verdadeiramente ele porque não tem relacionamento. Então eu só posso falar de alguém quando eu conheço relacionamento com ele. Eu só posso falar de alguém Voltou? Fala comigo aí. Glória a Deus, né? Deus é bom. Então aí, gente, para Deus se revelar para nós tem que ter relacionamento com ele. Não tem como eu conhecer alguém se eu não converso com ele, se eu não tenho relacionamento com ele. Então, muitos falam de Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Muitos atribuem várias coisas para Deus, mas não tem relacionamento com ele. Amém? Vamos orar para a gente finalizar essa live? Desde já eu quero agradecer a todos, né? Tava aí. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. A ti seja a honra, a ti seja a glória, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te exaltar, te glorificar, te dar o louvor. Pai querido, Pai amado, eu sei que entrou alguém aqui, Deus, atribuindo várias coisas a ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tem misericórdia dela. Tenha misericórdia dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Pai, porque ela não sabe o que faz. Perdoa, Senhor, porque ela não sabe o que fala. Em nome de Jesus Cristo, Deus, cura o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Faz um milagre na vida dela, Pai. Essa é a minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir e aquele que está voltando. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus e até a próxima live, em nome de Jesus. Tá bom? Jesus te ama e Jesus quer te salvar.